Vou compartilhar com você uma história de um menino que ficou comigo no CAPS há um tempo atrás, há uns anos. Eu acho que isso vai servir para algumas pessoas. Eu cheguei no CAPS e tinha um menino bem jovem e ele estava totalmente alheio à realidade. Ele havia rompido com a realidade. Aconteceram algumas coisas e esse menino, pela primeira vez, como diz na cozinha, ele despirocou. E nós cuidamos dele, e aquele caso nos deixou bem comovida, porque pelo que a gente sabia era um menino que estudava bastante, né? Um menino que queria fazer faculdade, era um menino normal, como qualquer outro, que de repente estava ali, sem saber exatamente o que estava fazendo da vida. Nós ficamos com ele um tempo, cuidamos dele com todo carinho, e depois ele recebeu alta, foi embora. Passado alguns anos, eu fui fazer uma pós-graduação em uma faculdade federal. E quem eu encontro nessa faculdade federal? Esse menino. Ele tinha passado em um curso e estava lá todo feliz, com alguns amigos. E quando eu encontrei ele, eu dei um abraço nele, ele ficou meio sem graça. Eu falei no ouvido dele bem baixinho: não se preocupa que ninguém precisa saber de onde a gente se conhece. Só queria que você soubesse que eu estou muito feliz de te ver aqui. E eu fiquei muito feliz, contei para algumas pessoas, né, que ainda se lembravam dele, porque já tinha passado bastante tempo. Mudei de CAPS, fui trabalhar em outro CAPS, depois fui trabalhar em outro CAPS, aí voltei para o outro CAPS, onde eu o conheci, e uma noite eu estava lá e ele apareceu para visitar uma técnica que trabalhava lá à noite, que também havia cuidado dele, com quem ele tinha se apegado, né? Tinha um carinho muito grande. E ele foi lá visitá-la, acho que ele levou até um presentinho para ela, e foi falar que ele estava morando em outro estado, que ele havia passado em concursos, e falando dos planos dele para o futuro. E quando eu vi aquele homem, porque já tinha passado alguns anos, então ele já era um homem, conversando, sabe, falando bem, eloquente e orgulhoso das suas conquistas, eu fiquei tão feliz. E aí eu resolvi trazer isso para esse vídeo. Por quê? Porque existe um preconceito muito grande a respeito do adoecimento mental e a respeito do CAPS, né? Então, o que eu quero falar? O CAPS é um tratamento, ele oferece um tratamento como os hospitais oferecem. Você vai para o hospital, tem gente que recebe o diagnóstico de uma doença grave, tem gente que dali não volta, tem gente que fica um tempo internado e volta, tem gente que fica um tempo internado, se cura, mas não totalmente, continua fazendo tratamento. Saúde mental é a mesma coisa. Então, o fato de você precisar um dia, porque você deprimiu, porque você rompeu com a realidade, não te define. O fato dele ter ficado um tempo no CAPS, dele ter rompido com a realidade, não o definiu. Hoje ele é um ótimo profissional, ele seguiu a vida dele. Então, duas coisas que eu queria deixar claro aqui nesse vídeo. Um, o seu diagnóstico não te define. E dois, qualquer um pode adoecer. Eu posso adoecer, você pode adoecer. Isso faz parte da vida, tanto física quanto mentalmente. E se você adoecer, não pense, não titubeie, procure ajuda. O CAPS vai estar de portas abertas esperando você.